Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje irei falar para vocês algumas plantas com folhas lindas que vocês precisam cultivar. A primeira planta é a Caladium. Gente, para mim, de todas as caládeas que existem neste planeta, uma das cores que eu acho mais bonitas e vibrantes, com mais detalhes, é a Caladium, com esta cor aí branca. Você consegue ver até as nervuras da planta. A segunda planta que temos é a Oxalis, tá, gente? Essa planta ela tem uma folhagem muito bonita, tá? Com essa tonalidade aí de roxo, né? Que puxa mais para um ferrugem. É simplesmente incrível esta planta. E também é uma planta muito fácil de ser cultivada, tá? Ela gosta assim de um substrato, né, com rico em matéria orgânica. Então, se você colocar adubo, esterco bovino, né? Bem curtido, essa planta vai aceitar muito bem, tá? E uma coisa interessante são essas flores amareladas que ela tem, que dá um destaque muito bem com esta cor de folhagem que ela tem, tá? Então, é uma planta que fecha o vaso, né? Aqui eu tenho apenas uma pequena muda, mas se você cultivar ela direitinho, ela fecha o vaso e essas flores amarelas dela, porque ela fecha, né? Fica aquela moita, simplesmente se destaca demais. Então, é uma planta bem interessante para você aí ter no seu cultivo, tá? Outra planta que temos aqui é a cistácea, tá, gente? Existem várias estampas desta planta. Uma delas é essa aí, tá? Variegada, que é mesclada com creme, né? Esta é uma estampa que ela tem, mas existe outra estampa aí que eu iria mostrar para vocês, porque aqui tem, se eu não me engano, 3 estampas dela plantada tudo no mesmo local. Então, é, diferente, gente, da estampa dela, tá? O cuidado é o mesmo, não muda nada. É uma planta que fecha, tá? Vira moita. Então, se você for plantar ela em algum local, saiba que ela vai tomar conta. Porque é uma planta que tem um crescimento muito rápido e adora rega. Quanto mais você regar isso aí, mais isso aí irá acabar tomando conta e só bater em outras plantas. E se você não souber cultivar, acaba saindo do controle, tá? Ela dá essas florzinhas roxas aí que são bem bonitas, tá? Se você prestar atenção, tem outras aí com folha verde. É a mesma planta, só muda a tonalidade. Aqui temos a avenca, tá? Essa é a avenca verdadeira. É uma planta muito bonita, tá? Com essa folhagem que puxa mais para um limão, né? É uma planta bem interessante, gente. Essa cor dela, verde-limão, é bem interessante porque acaba se destacando dos outros verdes, né? Um verde que não é tão comum de se ver. É aquele verde mais claro, né? Mas é um verde muito bonito que cai muito bem com preto. Então, se você for plantar essa planta, né? Plante ela em um vaso preto porque vai cair super bem. O destaque com preto e verde, tá? Simplesmente quebra o padrão. E esta é uma planta também muito fácil de cultivar, que eu cultivo lá na minha sombra. E ela tá correspondendo bem. Então, já que ela tá correspondendo bem, eu não tenho para que mudar ela, né? Vou deixar ela aí no mesmo local. É uma planta que você faz muda por touceira, tá? Tira uma pequena torceirinha dela aí que ela vai ir bem. No começo ela vai sentir, mas depois ela vai sobreviver. Outra planta que temos aqui é o aspago, tá, gente? Esse aspago aqui, eu tenho uma pequena muda dele aqui, tá? Mas ela é uma planta também que ela enche o vaso. Ela sempre vai dar esses pitões, tá? Ela sempre vai ser assim, dando esses pitões. Mas ela enche o vaso sempre com esses pitões. E esses pitões vão acabar sobrecaindo, vai ficar aquele tipo efeito cascata. É uma planta muito boa, tá aqui, precisa ser cultivada em meia sombra. Quando eu digo meia sombra, eu digo aquela parte que pega sol e sombra. Não é o sol o dia todo, nem é sombra o dia todo. É meia sombra. Ou seja, das 8 às meio-dia é sol, das meio-dia às 5 é sombra. É nesse sentido, tá? E ela corresponde muito bem. É uma planta também que adora rega e um substrato bem rico em matéria orgânica. Vai cair super bem com esta planta. É simplesmente uma planta incrível. Outra planta que temos aqui é a trança de Segânia, ou a Trandescantia, tá? Uma coisa interessante sobre essa planta é que qualquer pedaço, qualquer parte que você cortar desta planta se transforma em uma nova muda. As brotações sempre vão surgir no olho da folha da planta. Então, cada folha dessa que você estiver vendo aí se torna uma nova planta dessa. É muito simples, tá, gente? Eu nunca vi uma planta tão fácil para fazer cultivo dela. Pode cortar aí com a tesoura qualquer parte desta planta e plantar, deixando, lógico, né, as folhas para fora e a metade no solo, que logo ela vai brotar. Uma planta também que não pode ficar sem rega de jeito nenhum.
Tolera seca? Tolera. Mas ela fica muito mais bonita e viçosa se ela pegar sol e bastante rega. É uma das plantas que de muito fácil cultivo. Se você planta ela no chão, ela fecha o chão, tá? Mas ela só fica mais bonita em vaso. Aqui temos a lágrima de bebê ou barba de Moisés, tá? A lágrima de bebê é uma planta para forração. Se você plantar ela em um vaso, ela vira aquele efeito cascata. Por quê? Porque ela é uma planta que vai ficar toda pendurada, né? Vai ficar com aquele efeito cascata. Se você planta ela no chão, ela fica com um efeito mais bonito, tá? Se você for plantar ela em vaso, tem que ter um vaso com substrato rico em matéria orgânica. Quanto mais rico for o solo, mais bonita ela vai ficar. Se você plantar ela num vaso com uma terra muito fraquinha, tá, gente? Ela não fica tão bonita, tá? Ela fica mais com esse aspecto assim. Aqui ela tá um pouco sofrida, mas ela fica desse jeito assim, ó. Mas ela fica muito mais bonita do que isso, tá? Agora, quando você cultiva ela direitinho, olha como é que ela vai ficar. Ela fica com um aspecto mais vivo, que é que nem agora que eu estou mostrando a vocês. Ela fica com esse estilo mais, ó, vivo, tá vendo? Aqui, ó, uma pequena muda que eu fiz, tá? Mas ela fica mais viva, não fica com aquele jeito apagado. E se você plantar ela no chão, ela fecha o chão. Você não consegue ver nem a terra, porque ela fecha. Aqui temos algumas mudas, né, de... Esse é o caládio, tá, gente? Que é mais conhecido como sapatinho de Nossa Senhora, tá? É um caládio que ele não cresce folhas, ele só fica com as folhas pequenas. Isso faz parte da planta, tá, gente? Cada planta tem o seu desenvolvimento e sua biologia. Essa planta ela não vai passar as folhas mais do que isso. Ela pode crescer até um pouquinho, mas não passa disso, tá? E a propagação dessa planta é muito mais rápida do que os outros caládios, tá? Que nem no começo do vídeo eu mostrei, né? Aquele caládio com as folhas maiores. Esse daqui não, esse daqui vai ficar assim e vai morrer assim. Mas não deixa de ser bonita, tá, gente? É uma planta também que ama um substrato rico em matéria orgânica. De preferência, use um substrato rico com NPK 10-10-10, que é o concentrado, né? Pronto, no máximo que ele vai chegar, gente, as folhagens é desse tamanho aí, tá? Mas não vai passar disso. Ali é uma folhagem que tá menor, mas aqui é o máximo dele quando ele chega na maturidade, tá? Não passa disso. Mas mesmo assim, fecha o vaso e dá aquele efeito muito bonito, né? Que a gente espera, que é de fechar o vaso. A gente não vê nem a terra, pronto. Se você quer uma planta aí que se destaque entre as outras, pode apostar nesse, porque é essencial. E obrigado por assistir o vídeo.